Olá, na continuidade de nossas observações acerca dos conflitos existenciais e tratando do tabagismo, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a terapia. Lembramos aqui da nossa perspectiva de gestão adequada de conflitos e o que nós chamamos aqui de gestão adequada, ela pode apresentar uma perspectiva assim, de uma negociação assistida, de uma conciliação, mediação, ou mesmo do processo judicial, dependendo do diagnóstico que venhamos a fazer dos conflitos a serem geridos com a nossa assistência. Então, nós nos constituímos aqui como advogados sistêmicos, psicólogos aqui com mediação. Você pode nos contactar aqui pelos nossos canais. Essa nossa perspectiva, então, de fazer observações biopsicossociais nas dimensões física, mental, moral e espiritual, preparando, assim, para uma vida social saudável. Então, nós nos propomos a avaliar as questões, os conflitos do ponto de vista do direito, a legitimidade da intervenção, do ponto de vista da psicologia, ou seja, solucionar o próprio conflito interno, primeiro, né, ou analisar ou observar, para depois, então, observar a outra parte. E isso observando-se o campo das causas e o campo dos efeitos nessa perspectiva espiritual ou psicológica espiritual. Então, hoje, olha, sempre lembrando que o conflito é um comportamento perturbador, mas é também um teste de resistência para o indivíduo humano, ou seja, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Então, vamos conversar sobre esse conflito ainda muito comum, que é o tabagismo, não é? E aqui uma proposta de terapia para o tabagismo. Então, nos diz aqui a orientadora, a autora desta obra, a orientadora espiritual Joana de Ângeles, que da mesma forma como se instalou o vício, a sua libertação ocorre mediante um processo semelhante e de prolongado curso. Então, você levou muito tempo para adquirir o vício. Igualmente, é necessário um bom tempo também para se libertar dele. Os danos causados quase sempre são irreversíveis, sendo alguns ainda em seu início, possivelmente diminuídos com a ausência da nicotina. Então, não podemos dizer que pode se reverter, mas pode inibir o agravamento dos problemas. Então, nós temos aqui, da perspectiva terapêutica, a recomendação médica repetitiva, e lembrando ainda que os nossos vícios são decorrentes dos nossos traumas, das questões internas, das insatisfações, da inobservância ou não percepção dos nossos sentimentos, dos conflitos com o nosso sistema e na sua versão multidimensional. Então, nós vamos assim observar com a autora que a denominada compensação do fumante, ou seja, apresentar a carteira de cigarros, retirá-la de uma cobertura de luxo, uma postura exibicionista que normalmente faz o fumante diante de alguns pares, né? Então, essa mesma compensação cria dificuldades quando ele se resolve por abandonar o hábito. Naturalmente,
a falta do mentiroso prazer, que está arraigado ao comportamento, gera algumas perturbações que se prolongarão enquanto dura a intoxicação. Então, vemos aqui que é necessário uma desintoxicação completa do organismo para uma libertação do vício, da dependência química, da dependência do hábito. Então, uma postura psicológica deve ser levada em conta inicialmente, ou seja, a maneira como se vai libertar, a fim de ser um ex-fumante e não alguém que deixou de fumar. Então, uma forma de perda. Desejando realmente alcançar o êxito, porquanto o ex ou ex-fumante ou pretendente a abandonar o vício já sabe que deve parar, a fim de que realmente deseje parar. Então, não é fácil, até por conta da própria dependência químico-física estabelecida. Então, é necessário, desse modo, uma mudança de comportamento, na qual o paciente deve possuir uma clara percepção da sua ansiedade, aprendendo a superá-la e vencendo-a sem o uso do tabaco. Então, a ansiedade, de alguma forma, é o gatilho desencadeador da busca pelo cigarro, né? Pelo bastão consolador, claro que de forma falsa, né? Mas como consequência, como já vimos antes lá, de um hábito da época, da fase oral, da infância. Então, essa mudança propõe várias etapas, nas quais o paciente vai se adaptando a cada uma delas, no curso do seu processo de cura. E é importante evitar criar outros hábitos, como o uso de caramelos, de pastilhas ou de substitutivos placebos. Então, é muito comum e alguns terapeutas recomendam uma substituição. Mas se você realmente deseja parar, é preciso também evitar essa criação de outros hábitos. O desejo real deve ser mantido pelo pensamento radicado na lógica e no desejo de uma existência saudável, na qual os valores pessoais disponham-se a superar as dificuldades do estágio em que se encontra. E esse estágio, já dito anteriormente, pode ser já algumas patologias, alguns desconfortos orgânicos, é o que nos impulsiona para o querer parar. Então, a aplicação de tempo e de energia nessa mudança, que deverá ser durável, não lhe deve permitir recidivas experimentais, de que apenas uma só vez será bastante para acalmar-se, quando em aflição. Desse modo, reiniciando o vício. Então, é muito comum, quando a pessoa começa a deixar de fumar, já adquirindo alguma confiança ou alguma desculpa para a manutenção do vício, vai dizer assim com alguma segurança ou falsa segurança: eu consigo parar, não mais voltarei. E aí experimenta um e não consegue mais parar. Então, só então, depois de vencidas essas etapas, né, especialmente essa tentação do retorno com a falsa segurança, então aí começa a surgir as vantagens reais, os resultados bons da decisão, quando a mente apresenta-se mais clara, o organismo, mesmo que em fase de eliminação dos tóxicos,
tem respostas melhores e mais rápidas, o sono faz-se mais tranquilo e o bem-estar vai se instalando pouco a pouco. Então, nesse momento, o já ex-fumante começa a perceber as vantagens. Mas é preciso, no curso dessas etapas, né, vislumbrar esse futuro de isenção, de liberdade, de tranquilidade, de recuperação orgânica, ou pelo menos não agravamento das patologias. Então, o estímulo para ser um ex-fumante contribui para ganhos emocionais e não perdas, alcançando um novo patamar de vida. O estímulo de uma vitória sobre si mesmo, a alegria de haver conseguido o que muitos outros ainda não se resolveram por alcançar, estão facultando-se vantagens psicológicas compensatórias ou compensadoras. Então, a gente passa a ter a segurança do domínio emocional e de não mais buscar fugas no vício diante das situações de estresse, de ansiedades. Então, simultaneamente, a ajuda psicoterapêutica de um especialista, a fim de acompanhar o procedimento que irá restituir a saúde e a paz, torna-se fator essencial para o êxito que se deseja conseguir. Então, quando a pessoa está com maior dificuldade, é importante buscar uma ajuda terapêutica, dependendo do grau de dependência, pode ser até uma ajuda medicamentosa. Então, como corolário da decisão, o paciente deve buscar as fontes generosas da espiritualidade, por intermédio da oração e da concentração, a fim de receber os fluxos de energia renovadora para a manutenção da estabilidade dos propósitos abraçados. Aqui não estamos falando necessariamente de comportamentos religiosos, mas de comportamentos espirituais, como os que acontecem, por exemplo, na relação ao alcoolismo, né, nos grupos de anônimos. Então, é um programa espiritual, não é um programa religioso. Então, o programa dos 12 passos também pode ser aplicado aqui na situação do tabagismo. E existem, como nas drogas, né, os narcóticos anônimos, que é uma programação espiritual reforçada aí pelo diálogo, pela conversação entre as pessoas que enfrentam o mesmo problema. E aí, dessa forma, mantendo a vigilância de que é um paciente em contínuo tratamento. Então, como dizem os alcoólatras, ele não deixa de ser alcoólatra, ele está sem usar o álcool há algum tempo, ou a droga, né? Então, cabe-lhe evitar qualquer possibilidade de cedência ao vício, não lhe aceitando os desafios subliminais que atingem a todos que se encontram nessa fase de transformação. Então, seguindo essa diretriz aí dos anônimos, eles vão recomendar você não estar num ambiente onde tenha pessoas fumantes, se você ainda não consegue ter 100% de segurança da sua decisão, da sua liberdade, se ainda tem alguns resquícios de ainda não ter limpado o organismo, desintoxicado completamente o organismo, que pode ser atestado por um procedimento médico, né, alguns exames. Então, enquanto você não tiver segurança, não deve se sujeitar às tentações, aos ambientes, isso também é uma providência espiritual. Então, nós nos colocamos aí à sua disposição pelas nossas redes, pelos nossos contatos, pelos nossos meios de partilha do conhecimento, das experiências. Se você quiser fazer algum questionamento, dar alguma contribuição, nos colocamos aí à sua disposição para a continuidade desse bate-papo. Muita paz e serenidade. E muito obrigado pela sua atenção.